Miguel Santos estava consertando a bomba d'água do Pasto Norte quando ouviu o ronco da caminhonete importada de Coronel Rodrigo se aproximando. Era uma manhã escaldante de novembro e ele trabalhava desde antes do amanhecer tentando manter funcionando o sistema de irrigação da Fazenda São Francisco, como fazia há 25 anos. Mas desta vez, o coronel não vinha sozinho. Trazia 2 homens de terno que Miguel não conhecia, com aparência de gente importante da cidade. "Miguel!" Coronel Rodrigo gritou sem sair da caminhonete. "Vem aqui imediatamente!" Miguel largou as ferramentas e caminhou até a caminhonete com as mãos sujas de graxa, limpando-as na camisa como sempre fazia. Quando se aproximou, sentiu a tensão no ar. "Sim, patrão." "Miguel!" O coronel desceu da caminhonete com expressão de fúria mal contida. "Esses senhores são do banco. Vieram fazer uma vistoria na fazenda." "Entendi, patrão." "Não entendeu nada." O coronel explodiu. "Eles estão aqui porque a fazenda está com problemas financeiros. E sabe por quê? Por quê, patrão? Porque tenho funcionários incompetentes. Funcionários que não conseguem manter nenhuma bomba d'água funcionando." Miguel olhou para a bomba que acabara de consertar, funcionando perfeitamente. "Patrão, a bomba está funcionando." "Funcionando?" O coronel se exaltou ainda mais. "Se estivesse funcionando direito, não teria perdido metade do gado na seca." Um dos homens de terno se aproximou. "Coronel, posso falar com seu funcionário?" "Pode, Dr. Fernando, mas não espere muito. Miguel é peão ignorante." Dr. Fernando se dirigiu educadamente a Miguel. "Bom dia, sou o Dr. Fernando Oliveira, engenheiro agrônomo. Estou fazendo uma avaliação da propriedade." "Bom dia, doutor. Miguel Santos, para servir." "Miguel, há quanto tempo trabalha nesta fazenda?" 25 anos, doutor." "E qual sua função?" "Sou vaqueiro e cuidador dos sistemas de água." "Cuidador?" Coronel Rodrigo riu com desdém. "Doutor Fernando, ele é peão. Peão que mal sabe ler." "Coronel." Dr. Fernando continuou ignorando a interrupção. "Posso conversar com Miguel sobre o sistema hídrico da fazenda?" "Pode, mas está perdendo tempo. Miguel não entende nada de sistema hídrico." "Doutor." Fernando se voltou para Miguel. "Miguel, me explica como funciona o abastecimento de água aqui." Miguel começou a explicar com conhecimento detalhado. "Doutor, a fazenda tem 3 poços artesianos principais, 16 açudes distribuídos pelos pastos e um sistema de irrigação que atende 4.000 hectares." "Para!" Coronel Rodrigo interrompeu irritado. "Miguel, ninguém te perguntou essas besteiras técnicas." "Mas, coronel," Dr. Fernando se interessou. "Deixe ele terminar." "Doutor." "Fernando, o senhor está perdendo tempo. Miguel é peão analfabeto. O que ele pode saber sobre sistemas técnicos?" "Coronel, pelo contrário. Miguel parece ter conhecimento prático muito valioso." "Valioso?" O coronel gargalhou. "Dr. Fernando, Miguel é o funcionário mais inútil desta fazenda." "Como assim inútil?" "Inútil. 25 anos trabalhando aqui e continua sendo peão. Se fosse competente, já teria virado capataz." Miguel ouviu a humilhação em silêncio, como sempre fazia. "Mas, doutor..." Fernando percebeu algo diferente. "Miguel, continue me explicando sobre o sistema de água." "Doutor, prefiro não falar mais. O patrão não gosta. Eu mesmo não gosto." Coronel Rodrigo se exaltou. "Peão tem que ficar quieto. Peão não dá opinião técnica." "Coronel?" Dr. Fernando insistiu. "Sou engenheiro agrônomo há 20 anos. Reconheço conhecimento quando vejo." "Conhecimento?" O coronel se indignou. "Doutor, Fernando, Miguel é analfabeto. Como pode ter conhecimento técnico? Talvez analfabeto em letras, mas não em prática." "Prática? Miguel não tem prática de nada. É peão vagabundo que só serve para trabalho braçal." A humilhação continuou por mais 15 minutos, com Coronel Rodrigo fazendo questão de diminuir Miguel na frente dos visitantes do banco. "Dr. Fernando!" O coronel bradou. "Quer saber por que esta fazenda está com problemas? Por causa de funcionários como Miguel." "Como assim?"
Como assim? Miguel trabalha aqui há 25 anos e a fazenda nunca prospera. É prova de incompetência. Coronel, talvez o problema não sejam os funcionários. Claro que é! O coronel apontou para Miguel. Olha ele aí, 46 anos, peão a vida inteira. Se fosse competente, seria fazendeiro. Coronel, DR. Fernando, deixa eu explicar como funcionam as coisas aqui. O coronel assumiu o tom professoral. Miguel é peão. Peão serve para pegar no pesado, não serve para pensar. E quem pensa? Eu penso. Eu que sou formado, que tenho educação, que venho de família tradicional. E os resultados? Os resultados? O coronel ficou desconfortável. Os resultados? Bem, a seca prejudicou todo mundo. Doutor. Fernando olhou ao redor. Enquanto outras fazendas da região estavam devastadas pela pior seca em 50 anos, a Fazenda São Francisco ainda tinha pasto verde em algumas áreas e água correndo nos bebedouros. Coronel, posso perguntar uma coisa? Pode. Como esta fazenda conseguiu manter água durante a seca, quando as vizinhas estão secas? Conseguiu porque... O coronel gaguejou. Porque tenho poços artesianos. Todos os fazendeiros têm poços, mas nem todos têm água. É sorte. Miguel estava ouvindo a conversa e percebeu que o Dr. Fernando estava fazendo perguntas que o coronel não sabia responder. DR Fernando, o coronel mudou de assunto. Vamos ver o que interessa. Os números financeiros da fazenda. Claro, mas antes gostaria de entender melhor o sistema produtivo. O sistema é simples. Eu planejo, os peões executam. E quando há problemas técnicos, eu resolvo. Sou o dono, sou quem entende. Doutor. Fernando olhou para Miguel. Miguel, quando há problemas com água ou irrigação, quem resolve? Miguel hesitou, olhando para o coronel. Eu ajudo no que posso, doutor. Ajuda? O coronel riu. Miguel, para de se fazer de importante. Tu é peão. Peão não resolve problema técnico. Então quem resolve? Dr. Fernando insistiu. Eu resolvo. O coronel se irritou. Doutor. Fernando, por que está dando tanta importância para a opinião de peão? Porque na minha experiência, quem trabalha diariamente com os sistemas conhece detalhes que nem sempre aparecem nos manuais. Detalhes? Miguel não conhece detalhe nenhum. Conhece apenas trabalho braçal. Dr. Fernando percebeu que estava presenciando algo mais profundo que uma simples relação patrão-empregado. Havia ali uma dinâmica de poder baseada em preconceito e ignorância. Coronel, posso falar com Miguel em particular? Para quê? Para entender alguns aspectos técnicos da propriedade. Dr. Fernando está perdendo tempo. Miguel não tem nada de técnico para falar. Deixe eu avaliar isso. Tudo bem, mas quando descobrir que Miguel é peão ignorante, não diga que não avisei. Dr. Fernando se afastou com Miguel para próximo da bomba d'água. Miguel, pode falar à vontade. O coronel não está escutando. Doutor, prefiro não falar muito. O patrão não gosta quando eu dou opinião. Miguel, sou engenheiro. Preciso entender como funciona o sistema de água desta fazenda. Doutor, posso mostrar melhor que explicar. Então me mostra. Miguel levou o Dr. Fernando numa caminhada pela propriedade, mostrando cada poço, cada açude, cada sistema de distribuição. Explicava com detalhes técnicos impressionantes como havia modificado o sistema ao longo dos anos, criando conexões entre açudes, instalando válvulas de controle, desenvolvendo um sistema de irrigação por gotejamento feito com materiais reciclados. Miguel, quem te ensinou essas técnicas? Ninguém me ensinou, doutor. Fui aprendendo sozinho com a necessidade. E o coronel? Sabe de tudo isso que você fez? Não sei. Nunca perguntou. Apenas reclama quando algo não funciona. Miguel, você tem ideia do valor do que construiu aqui? Como assim, doutor? Esse sistema que você desenvolveu vale centenas de milhares de reais. E é o que está mantendo esta fazenda funcionando durante a seca.
Doutor, não entendo muito de valores. Só sei que precisa funcionar para o gado não morrer. Dr. Fernando ficou impressionado. Estava diante de um homem que havia desenvolvido sozinho um sistema de gestão hídrica altamente sofisticado, mas que era tratado pelo patrão como peão inútil e ignorante. Quando voltaram, Coronel Rodrigo os esperava impaciente. E aí, Dr. Fernando? Descobriu que Miguel não entende nada? Coronel, preciso conversar com o senhor em particular. Pode falar na frente do Miguel. Ele não entende mesmo. Prefiro falar reservadamente. Coronel Rodrigo se afastou com o doutor. Fernando e o outro representante do banco, deixando Miguel sozinho, próximo à caminhonete. Miguel não sabia que a conversa que estava prestes a acontecer revelaria que ele era, na verdade, a única pessoa capaz de salvar não apenas a Fazenda São Francisco, mas toda a região da pior crise hídrica da história. E que Coronel Rodrigo estava prestes a descobrir que havia passado 25 anos humilhando o homem que poderia torná-lo milionário. Doutor. Fernando se afastou com o Coronel Rodrigo e o representante do banco para uma conversa que mudaria tudo. Miguel ficou próximo à bomba d'água, fingindo trabalhar, mas conseguindo escutar parte da discussão. Coronel Rodrigo. Dr. Fernando começou com seriedade. Preciso ser direto. Esta fazenda está à beira da falência. Eu sei disso, o coronel se exaltou. Por isso vocês estão aqui. A dívida com o banco é de 8 milhões de reais. Sem pagamento nos próximos 60 dias, haverá execução da hipoteca. Dr. Fernando, o senhor veio aqui para me contar problemas ou para dar soluções? Vim dar soluções, mas primeiro preciso avaliar os ativos reais da propriedade. Os ativos são óbvios: terra, gado, equipamentos. Coronel, há um ativo que o senhor não está considerando. Que ativo? O sistema hídrico desenvolvido por Miguel. Sistema hídrico? O coronel gargalhou. Doutor, Fernando, Miguel é peão. Que sistema ele pode ter desenvolvido? Coronel, sou engenheiro agrônomo há 20 anos. O que Miguel criou aqui é extraordinário. Extraordinário? Miguel conserta bomba, não desenvolve sistema. Coronel, Miguel desenvolveu um sistema de gestão hídrica que vale mais que toda a infraestrutura física desta fazenda. Doutor Fernando, o senhor está exagerando. Não estou, e posso provar. Doutor, Fernando abriu uma pasta e mostrou alguns cálculos. Esta região está enfrentando a pior seca em 50 anos. Todas as fazendas vizinhas perderam pelo menos 40% do gado. A sua perdeu apenas 8%. E daí? E daí que isso só é possível com gestão hídrica excepcional. Doutor Fernando, tenho poços artesianos bons. Coronel, visitei as fazendas vizinhas. Todas têm poços similares, mas nenhuma tem o sistema de distribuição e aproveitamento que existe aqui. Que sistema? O sistema que Miguel desenvolveu ao longo de 25 anos. O coronel ficou desconfortável. Doutor Fernando, Miguel apenas executa ordens minhas. Que ordens? O senhor sabe explicar como funciona a interligação entre os açudes? Claro que sei. É sistema hidráulico normal. Coronel, não é sistema normal. É sistema inovador que poderia ser patenteado. Patenteado? Miguel criou soluções que empresas de irrigação cobram milhões para desenvolver. O representante do banco, Dr. Cardoso, se intrometeu na conversa. Dr. Fernando, está dizendo que esta fazenda tem valor técnico além do patrimonial? Exato. Estou dizendo que Miguel desenvolveu tecnologia de gestão hídrica que pode valer mais que a própria terra. Como assim? Com a seca se agravando, fazendas da região inteira vão precisar de soluções similares. Miguel conhece técnicas que podem salvar o agronegócio regional. Coronel Rodrigo ficou pálido. Doutor, Fernando, mesmo que isso seja verdade, Miguel é peão analfabeto, não pode desenvolver empresa. Pode não, mas o senhor pode, com Miguel como consultor técnico. Miguel consultor? O coronel quase gritou. Doutor Fernando, Miguel não tem capacidade para ser consultor.
Coronel, capacidade técnica ele tem. Falta apenas oportunidade. E quanto valeria isso? Difícil estimar, mas facilmente alguns milhões por ano. Alguns milhões? No mínimo. A região tem mais de 200 fazendas. Se cada uma pagar R$50 mil por consultoria hídrica, daria 10 milhões por ano, Dr. Cardoso calculou. Exato, suficiente para pagar a dívida e ainda gerar lucro substancial. Coronel Rodrigo ficou em silêncio, processando a informação. Durante 25 anos, havia humilhado Miguel como peão inútil e agora descobria que ele poderia ser a chave para uma fortuna. Dr. Fernando, tem certeza de que Miguel tem esse conhecimento todo? Absoluta. Passei a manhã com ele. O nível técnico é impressionante, mas ele nem estudou. Coronel, há conhecimento que vem da universidade e conhecimento que vem da experiência. Miguel tem 25 anos de experiência prática. E o que preciso fazer? Primeiro, reconhecer o valor do que Miguel criou. Segundo, estruturar uma empresa de consultoria. Terceiro, tratar Miguel como sócio, não como empregado. Sócio? O coronel se escandalizou. Miguel é peão, como pode ser sócio? Porque sem Miguel não há empresa. E sem empresa não há salvação financeira. Dr. Cardoso foi direto. Coronel, suas opções são simples. Ou encontra a forma de pagar 8 milhões em 60 dias, ou perde tudo na execução. E se criar essa empresa de consultoria? Aí pode renegociar a dívida com base no potencial de receita. Dr. Fernando, vocês realmente acreditam que Miguel pode gerar milhões? Coronel, não é Miguel que pode gerar milhões. É o conhecimento que ele desenvolveu. Mas sem ele, esse conhecimento não vale nada. Enquanto isso, Miguel havia voltado ao trabalho, mas continuava pensando na conversa que presenciara. Pela primeira vez em 25 anos, alguém havia reconhecido valor no que ele fazia. À tarde, Coronel Rodrigo o chamou para conversar. Miguel, preciso falar contigo. Sim, patrão. Miguel, Dr. Fernando me disse umas coisas sobre o sistema de água que você mexe. Que coisas, patrão? Que você entende bastante do assunto. Patrão, apenas faço o que precisa ser feito. Miguel, o coronel mudou completamente o tom. Posso te fazer umas perguntas técnicas? Miguel ficou surpreso. Era a primeira vez em 25 anos que o coronel pedia sua opinião sobre alguma coisa. Pode, patrão. Como você conseguiu manter água em todos os bebedouros durante a seca? Patrão, interconectei os açudes com tubulações subterrâneas. Quando um seca, o sistema puxa a água dos outros automaticamente. E como fez isso? Usei válvulas controladoras e bombas sequenciais. Sistema que desenvolvi ao longo dos anos. Miguel, o coronel hesitou. Quantas fazendas da região têm sistema igual? Nenhuma, patrão. Cada fazenda tem necessidades diferentes. Precisa adaptar o sistema para cada situação. E você saberia adaptar para outras fazendas? Saberia sim. É questão de estudar o terreno, os poços, o gado. Miguel, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode, patrão. Por que nunca me contou que entendia tanto de sistema de água? Miguel ficou desconcertado. Patrão, o senhor nunca perguntou e sempre disse que peão não deve dar opinião. Eu disse isso mesmo. Disse. E sempre que tentei explicar alguma coisa, o senhor mandava eu ficar quieto porque peão não entende de técnica. O coronel ficou constrangido. Miguel, talvez eu tenha exagerado algumas vezes. Patrão, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que agora está interessado na minha opinião? Coronel Rodrigo não sabia como explicar que estava falindo e que Miguel era sua única salvação. Miguel, é que estou pensando em melhorar os sistemas da fazenda. Entendi. Miguel, você toparia me ajudar com consultoria para outras fazendas? Como assim, patrão? Ensinar outros fazendeiros a fazer sistema igual ao daqui. Patrão, não sei se tenho capacidade para isso. Tem sim! O coronel se exaltou, depois se controlou. Quer dizer, Dr. Fernando disse que você tem conhecimento muito valioso. E como funcionaria?
Você me ajudaria a criar uma empresa de consultoria. Eu cuidaria da parte administrativa, você da parte técnica. E meu emprego aqui? Continuaria trabalhando aqui também, mas ganharia extra com as consultorias. Quanto extra, patrão? O coronel não queria revelar o potencial real. Bem, uns R$ 1.000 por consultoria. Miguel ficou animado. Para quem ganhava 2.000 por mês, R$ 1.000 por consultoria era muito dinheiro. Patrão, aceito ajudar. Sempre quis fazer algo mais que trabalho braçal. Ótimo! Vamos começar semana que vem. Quando Miguel foi embora, Coronel Rodrigo ligou para Dr. Fernando. Doutor, Miguel aceitou me ajudar. Que bom! E o que vocês acertaram? R$ 1.000 por consultoria para ele. Coronel! Dr. Fernando se escandalizou. Miguel não é ajudante. Ele é o especialista. Sem ele não há consultoria. Mas ele é peão. Coronel, ou trata Miguel como parceiro, ou perde tudo. A escolha é sua. O que sugere? No mínimo 50% dos lucros. Miguel é quem tem o conhecimento. 50%? Coronel, sua alternativa é perder 100% na execução do banco. Coronel Rodrigo começou a entender que teria que engolir 25 anos de arrogância se quisesse salvar seu patrimônio. E que o peão inútil era, na verdade, sua única salvação. Uma semana após a visita do banco, Coronel Rodrigo recebeu a ligação que mudaria sua vida para sempre. Era Dr. Fernando com uma proposta que ele jamais imaginara. Coronel, consegui agendar a primeira consultoria para Miguel. Já? Com quem? Com o maior produtor de gado da região. Fazenda Três Irmãos, 10.000 hectares. E eles sabem que Miguel era peão? Sabem que ele é especialista em gestão hídrica. Isso é o que importa. Dr. Fernando, e se Miguel não souber se comportar? Ele nunca foi em reunião de negócios. Coronel, Miguel sabe mais sobre gestão de água que qualquer engenheiro que conheço. O comportamento dele é o menor dos problemas. E quanto vão pagar? R$ 50.000 pela consultoria completa. 50 mil? O coronel quase derrubou o telefone. 50 mil. E já tenho outros interessados. Outros. 7 fazendas querem consultoria. Isso daria 350 mil só no primeiro mês. Coronel Rodrigo fez as contas rapidamente. Se Miguel realmente conseguisse gerar 350 mil por mês, seria mais de 4 milhões por ano. Suficiente para pagar a dívida do banco e ainda sobrar muito dinheiro. Dr. Fernando, tem certeza de que Miguel consegue fazer consultoria desse nível? Coronel, ontem levei Miguel para visitar uma fazenda vizinha que perdeu 60% do gado na seca. Em 2 horas, ele identificou 3 soluções que podem recuperar a capacidade produtiva total. Sério? Sério. E soluções que nenhum engenheiro da região havia pensado. Dr. Fernando, posso confessar uma coisa? Pode. Durante 25 anos tratei Miguel como peão ignorante. Agora descobri que ele pode me tornar milionário. Coronel, essa é a ironia da situação. O homem que o senhor mais humilhou é o que pode salvá-lo. E como devo proceder? Primeiro, converse honestamente com Miguel. Segundo, ofereça sociedade real, não esmola. Terceiro, pare de tratá-lo como empregado inferior. Sociedade real? 50% dos lucros da consultoria. Miguel é quem tem o conhecimento. 50% é muito... Coronel, sua alternativa é perder 100% na execução do banco. Naquela tarde, Coronel Rodrigo chamou Miguel para a conversa mais difícil da sua vida. Pela primeira vez, ia ter que reconhecer que havia sido injusto com um funcionário. Miguel, senta aí. Preciso conversar sério contigo. Sim, patrão. Miguel, você lembra quando o Dr. Fernando veio aqui semana passada? Lembro. Ele descobriu uma coisa importante sobre o trabalho que você faz. Que coisa, patrão? Descobriu que você desenvolveu técnicas de gestão de água que podem salvar fazendas inteiras. Patrão, apenas faço o que aprendi com a necessidade. Miguel, o coronel respirou fundo. Essas técnicas podem valer milhões de reais. Milhões? Milhões.
Já temos 7 fazendas querendo contratar consultoria. Miguel ficou confuso. Patrão, não entendo. Consultoria para quê? Para você ensinar eles a fazer sistema igual ao daqui. Eu? Ensinar fazendeiros? Você. Dr. Fernando disse que seu conhecimento é único na região. Mas, patrão, sempre me disse que peão não entende de técnica. Coronel Rodrigo engoliu o orgulho. Miguel, eu estava errado. Errado? Errado. Durante 25 anos não reconheci seu valor. Miguel não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Patrão, o senhor está falando sério? Completamente sério. Miguel, você pode ganhar muito dinheiro com essas consultorias. Quanto dinheiro? A primeira consultoria paga R$50 mil. 50 mil? Miguel quase caiu da cadeira. Isso mesmo, e temos mais 6 esperando. Patrão, isso é mais que eu ganho em 2 anos. É, e pode ser apenas o começo. Miguel ficou em silêncio, tentando processar a informação. Patrão, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que agora está reconhecendo o meu trabalho? Coronel Rodrigo decidiu ser honesto. Miguel, esta fazenda está com dívida de 8 milhões no banco. Se não pagar em 60 dias, perco tudo. E eu posso ajudar a salvar? Você é a única pessoa que pode salvar. Como? Com suas consultorias. Se conseguirmos gerar 4 milhões por ano, posso renegociar a dívida. Miguel compreendeu a situação. Patrão, quer dizer que precisa de mim para não perder a fazenda? Preciso. Muito. Se eu não quiser ajudar, aí vou perder tudo. E você vai perder o emprego. Miguel refletiu. Patrão, durante 25 anos me chamou de inútil, ignorante, peão que não serve para nada. Eu sei. Me humilhou na frente de todo mundo, disse que eu nunca ia ser nada. Miguel, eu peço desculpas. E agora descobre que posso te salvar da falência? Descubro e reconheço que fui injusto contigo. Patrão, sabe qual é a ironia? Qual? Durante 25 anos desenvolvi esses sistemas pensando em salvar o gado da fazenda. Nunca pensei que estaria salvando o patrão também. E vai me salvar? Vou, mas com condições. Que condições? Primeira, quero 50% dos lucros das consultorias. 50%? Dr. Fernando me explicou que, sem meu conhecimento, não há consultoria. Miguel, 50% é muito... Patrão, sua alternativa é perder 100% na execução do banco. Coronel Rodrigo percebeu que Miguel estava usando exatamente as palavras de Dr. Fernando. Você conversou com Dr. Fernando? Conversei. Ele me explicou o meu valor real no mercado. E qual é seu valor? Meu conhecimento pode gerar milhões por ano para qualquer fazenda da região. Miguel, aceito os 50%. Segunda condição, quero contrato formal de sociedade. Sociedade? Isso. Não quero mais ser empregado. Quero ser sócio. Miguel, você tem certeza do que está pedindo? Tenho. Durante 25 anos fui empregado humilhado. Agora quero ser sócio respeitado. E a terceira condição, quero que meu filho Gabriel participe do negócio. Seu filho? Ele está terminando veterinária. Pode cuidar da parte técnica animal, enquanto eu cuido da parte de água. Miguel, seu filho ainda é estudante. Estudante que está se formando e que cresceu aprendendo sobre fazenda. Tudo bem, aceito as 3 condições. Patrão, tem mais uma coisa. O quê? A partir de agora não me chama mais de Miguel, me chama de Sócio Miguel. E por que essa exigência? Porque durante 25 anos o senhor usou meu nome para me diminuir. Agora quero que use para me valorizar. Coronel Rodrigo estendeu a mão. Feito, Sócio Miguel. Miguel apertou a mão do ex-patrão com força. Feito, e garanto que em 1 ano esta fazenda vai ser a mais próspera da região. Como pode ter tanta certeza? Porque durante 25 anos observei todos os problemas desta propriedade. Agora finalmente tenho autorização para resolver todos eles. Que problemas? Desperdício de água, má distribuição de pastagens, gado mal posicionado, sistemas ineficientes. Posso fazer uma lista de 50 melhorias. E por que nunca me disse isso antes? Porque sempre que tentava dar sugestão,
O senhor mandava eu ficar quieto porque peão não entende de administração. Miguel, sócio Miguel, me perdoa por ter sido tão cego. Perdoo, mas não esqueço. Vou usar essa experiência para nunca tratar ninguém como inferior. Na primeira consultoria, 3 dias depois, Miguel impressionou completamente os proprietários da fazenda Três Irmãos. Em 4 horas, apresentou um projeto completo de recuperação hídrica que poderia salvar a propriedade da seca. Senhor Miguel, disse o fazendeiro, em 30 anos nunca vi análise tão precisa. É resultado de 25 anos de experiência prática. E quanto tempo demora para implementar? 3 meses para o sistema básico, 6 meses para a otimização completa. E o investimento? 200 mil em equipamentos. Mas a economia de água vai pagar isso em 1 ano. No final da reunião, o fazendeiro fez uma proposta que surpreendeu até Coronel Rodrigo. Senhor Miguel, além dos 50 mil da consultoria, queremos contratar vocês para implementar o projeto. Quanto pagam pela implementação? Mais 200 mil. No carro voltando para casa, Coronel Rodrigo fez as contas. Miguel, sócio Miguel, em um dia ganhamos 250 mil reais. Ganhamos não, patrão. Ganhei, porque o conhecimento é meu. Sócio Miguel, somos sócios, ganhamos juntos. É verdade, desculpe, ainda estou me acostumando com a nova situação. E eu estou me acostumando a reconhecer seu valor. Miguel sorriu. Patrão, posso fazer uma pergunta? Pode. Como se sente dependendo de alguém que considerava inútil? Me sinto humilde e grato por você ter aceito me ajudar. E eu me sinto realizado por finalmente poder mostrar do que sou capaz. O peão humilhado havia virado sócio milionário. E o patrão arrogante havia descoberto que sua salvação estava bem debaixo do nariz há 25 anos. 2 meses após a primeira consultoria, a empresa Soluções Hídricas Rurais havia se tornado sensação no agronegócio regional. Miguel e Coronel Rodrigo já haviam faturado mais de 2 milhões de reais, e a lista de espera tinha 30 fazendas querendo consultoria. Mas o sucesso trouxe uma descoberta que Coronel Rodrigo jamais imaginara. Miguel era muito mais que um especialista em água. Era um gênio da administração rural que havia passado 25 anos observando e aprendendo todos os aspectos da fazenda. Sócio Miguel, o coronel disse durante uma reunião de balanço, preciso te fazer uma pergunta difícil. Pode fazer. Durante esses 2 meses, você implementou mudanças na nossa fazenda que aumentaram a produtividade em 40%. Como isso é possível? Coronel, durante 25 anos identifiquei centenas de ineficiências. Agora finalmente posso corrigi-las. Que tipo de ineficiências? Posicionamento errado do gado, rotação inadequada de pastagens, desperdício de ração, manutenção preventiva inexistente. E por que nunca me disse isso? Tentei várias vezes, mas sempre me disse que peão não entende de administração. Miguel, posso ver a lista de tudo que você identificou? Posso mostrar, mas vai ser chocante. Miguel abriu um caderno velho onde anotava observações há décadas. Olha aqui. Em 1998, sugeri mudar a posição do curral principal. Você disse que peão não entende de engenharia. E qual era o problema? A posição causava estresse no gado e reduzia o ganho de peso em 15%. E agora? Mudamos a posição mês passado. O ganho de peso aumentou exatamente 15%. O coronel ficou impressionado. Continue. Em 2003, sugeri mudança na rotação de pastagens. Você disse que peão não entende de manejo. E o resultado? A rotação inadequada causava degradação do solo. Perdemos 30% da capacidade de pastagem. E se tivéssemos implementado sua sugestão, teríamos hoje 30% mais gado na mesma área. Quanto isso significa em dinheiro? Uns 3 milhões de reais em valor de gado adicional. Coronel Rodrigo começou a calcular. Se tivesse ouvido Miguel ao longo dos anos, sua fazenda valeria pelo menos 10 milhões a mais. Miguel, quantas sugestões você fez que foram ignoradas? Parei de contar em 200. 200?
200 sugestões que poderiam ter aumentado a lucratividade da fazenda. E por que continuou fazendo anotações, mesmo sendo ignorado? Porque sempre tive esperança de que um dia você reconheceria meu conhecimento. Miguel, posso ver todas essas anotações? Pode. Mas prepare-se para descobrir quanto dinheiro perdemos em 25 anos. Coronel Rodrigo passou a tarde inteira lendo as anotações de Miguel. Cada página revelava oportunidades perdidas, problemas identificados, mas não corrigidos, soluções propostas, mas rejeitadas. Miguel, segundo seus cálculos, se eu tivesse implementado suas sugestões, quanto a fazenda valeria hoje? No mínimo 50 milhões. 50 milhões? Conservador, talvez mais. E quanto ela vale hoje? Uns 20 milhões, descontando a dívida do banco. Quer dizer que minha arrogância me custou 30 milhões de reais? Sua arrogância e meu medo de insistir nas sugestões. Como assim seu medo? Coronel, depois de ser chamado de peão ignorante centenas de vezes, perdi a coragem de insistir nas ideias. E se eu tivesse tratado você como consultor desde o início, hoje você seria um dos fazendeiros mais ricos do estado. Coronel Rodrigo ficou em silêncio, processando a dimensão do que havia desperdiçado. Miguel, posso te fazer um pedido? Pode. Me ajuda a recuperar o tempo perdido? Como assim? Implementa todas as melhorias que você identificou. Transforma esta fazenda no que ela poderia ter sido. Vai ser caro. Algumas mudanças exigem investimento pesado. Quanto? Uns 5 milhões para implementar tudo. E o retorno? Em 2 anos, a fazenda vai valer 80 milhões. 80 milhões? No mínimo. E vai gerar 10 milhões por ano de lucro líquido. Miguel, de onde vem sua confiança nesses números? De 25 anos observando cada centímetro desta propriedade. Sei exatamente onde estão os problemas e como resolvê-los. Naquela noite, Coronel Rodrigo ligou para Dr. Fernando. Doutor, descobri uma coisa assombrosa sobre Miguel. O quê? Ele não é apenas especialista em água. É gênio da administração rural. Como descobriu? Ele tem anotações de 25 anos com sugestões que poderiam ter me tornado milionário. E por que as sugestões foram ignoradas? Porque eu achava que peão não entendia de administração. Coronel, qual o plano agora? Dar carta branca para Miguel transformar a fazenda e aumentar a participação dele nos lucros. Aumentar para quanto? Estou pensando em 70%. Miguel é quem tem o conhecimento real. Coronel, essa é a decisão mais inteligente que já vi você tomar. No dia seguinte, Coronel Rodrigo fez a proposta mais generosa da sua vida. Miguel, quero te oferecer 70% dos lucros da fazenda. 70%? 70%. Você é quem tem o conhecimento para transformar esta propriedade. Coronel, por que está sendo tão generoso? Porque descobri que minha arrogância me custou dezenas de milhões. Agora quero recuperar o máximo possível. E o que você quer em troca? Quero que transformes esta fazenda na mais produtiva da região. E quero aprender tudo o que você sabe. Aprender? Miguel, durante 25 anos, você foi meu professor sem eu perceber. Agora quero ser seu aluno oficial. Coronel, aceito a proposta. Mas com uma condição. Qual? Quero trazer meu filho Gabriel como sócio também. Gabriel já está terminando veterinária? Está. E tem ideias inovadoras sobre manejo de gado que podem revolucionar a fazenda. Que tipo de ideias? Melhoramento genético, nutrição personalizada, controle sanitário preventivo. Miguel, seu filho herdou sua capacidade de observação? Herdou e ampliou. Ele combina conhecimento acadêmico com experiência prática. Então aceito Gabriel como sócio também. 3 meses depois, a transformação da Fazenda São Francisco havia se tornado lenda regional, com Miguel comandando as mudanças estruturais e Gabriel implementando inovações veterinárias. A propriedade bateu todos os recordes de produtividade. E pai, Gabriel disse durante uma reunião, nossa fazenda está produzindo 300% mais que a média regional. E os custos? Caíram 40% com as otimizações que implementamos. Gabriel,
Quanto a fazenda vale hoje? Pelos índices atuais, uns 60 milhões. Coronel Rodrigo fez as contas. Em 6 meses, Miguel havia aumentado o valor da fazenda de 20 milhões para 60 milhões. Miguel, posso te fazer uma confissão? Pode. Você me transformou de latifundiário arrogante em empresário humilde. Como assim? Aprendi que conhecimento não tem diploma e que experiência vale mais que teoria. E eu aprendi que nunca é tarde para ser reconhecido. Miguel, se pudéssemos voltar no tempo, o que você me diria? Diria, escute seus funcionários. Eles conhecem problemas que você nem imagina. E hoje digo, obrigado por ter finalmente reconhecido meu valor. Miguel, posso fazer uma última pergunta? Pode. Você me perdoa pelos 25 anos de humilhação? Perdoo. Porque esses 25 anos me prepararam para este momento. Como assim? Se você tivesse me valorizado desde o início, eu nunca teria desenvolvido toda essa observação e paciência. Então a humilhação foi útil? Foi dolorosa, mas útil. Me ensinou a ver detalhes que passam despercebidos. Miguel, você é o homem mais sábio que conheço. Não sou sábio, coronel. Sou apenas observador. O patrão que humilhou o peão como se fosse nada, havia descoberto que ele era tudo. E que 25 anos de arrogância haviam custado uma fortuna que só agora estava sendo recuperada. 1 ano após a transformação da Fazenda São Francisco, chegou o momento que ninguém esperava. A propriedade havia se tornado tão próspera e inovadora que atraiu a atenção de investidores internacionais. A empresa multinacional Agrotech Global queria comprar não apenas a fazenda, mas principalmente o conhecimento e as técnicas desenvolvidas por Miguel. Miguel, Coronel Rodrigo disse numa manhã, recebemos uma proposta que vai mudar nossas vidas para sempre. Que proposta? A Agrotech Global quer comprar nossa fazenda por 120 milhões de reais. 120 milhões? E mais. Querem contratar você como consultor global, com salário de 2 milhões por ano. 2 milhões por ano? Por ano, para viajar pelo mundo ensinando suas técnicas em fazendas da empresa. Miguel ficou em silêncio, processando a informação. Em menos de 2 anos, havia passado de peão inútil a consultor global milionário. Coronel, e você? O que ganha com isso? Eu fico com 36 milhões da venda. Você fica com 84 milhões. 84 milhões? É sua parte dos 70%. E mais o contrato de consultoria global. Coronel, isso não é justo. É justo sim. Você é quem desenvolveu tudo que tem valor aqui. Naquele momento, chegaram os representantes da Agrotech, Dr. Peterson, CEO da divisão brasileira, e Dr. Sandra Martínez, vice-presidente de inovação rural. Senhor Miguel, Dr. Peterson começou, viemos pessoalmente conhecer o homem que revolucionou a agricultura da região. Obrigado, doutor, mas apenas apliquei conhecimento prático. Senhor Miguel, suas técnicas estão sendo estudadas por universidades nos Estados Unidos e Europa. Como assim? Dr. Sandra pode explicar melhor. Senhor Miguel, doutor, Sandra se dirigiu a ele. O senhor desenvolveu soluções que empresas de tecnologia agrícola levam anos para criar. Doutora Sandra, apenas resolvi problemas que encontrei no dia a dia. Exato. E essa capacidade de resolver problemas reais é o que mais valorizamos. E quanto vale isso? Para nossa empresa, centenas de milhões de dólares. Coronel Rodrigo interveio. Dr. Peterson, por que especificamente o Miguel interessa para vocês? Porque, senhor, Miguel combina conhecimento prático com capacidade de inovação. É raríssimo encontrar alguém assim. E os 2 milhões por ano é apenas o começo. Se as técnicas do senhor Miguel funcionarem globalmente, o contrato pode chegar a 10 milhões por ano. 10 milhões por ano? Senhor Miguel, Dr. Peterson explicou, temos fazendas no Brasil, Argentina, Austrália, Estados Unidos, África. Todas enfrentam problemas similares aos que o senhor resolveu aqui. E querem que eu visite todas? Queremos que o senhor coordene uma equipe global de consultores rurais.
Coordenar? Ser o diretor global de inovação agrícola da Agrotech. Miguel olhou para Coronel Rodrigo, que o incentivou com um aceno. Posso levar meu filho, Gabriel? Claro! Gabriel seria diretor técnico veterinário. E quanto Gabriel ganharia? 500 mil por ano para começar. Gabriel, que havia chegado durante a conversa, quase desmaiou. 500 mil por ano? Pai, isso é mais que todo o PIB da nossa cidade? Dr. Peterson, Miguel perguntou. Se eu aceitar, posso continuar morando aqui? Pode. Faremos desta fazenda o centro de pesquisa da Agrotech para a América Latina. Quer dizer que vão investir mais dinheiro aqui? Vamos construir um complexo de 50 milhões de dólares aqui mesmo. E os funcionários atuais? Todos serão mantidos, com salários aumentados e treinamento internacional. Coronel Rodrigo fez uma pergunta crucial. Dr. Peterson, por que estão pagando tanto por conhecimento que foi desenvolvido por alguém sem formação universitária? Por que conhecimento não vem apenas da universidade? Sr. Miguel desenvolveu soluções práticas que funcionam. E isso vale muito mais que teoria. Dr. Sandra, posso fazer uma pergunta? Miguel disse. Claro. Como vocês descobriram meu trabalho? Através de relatórios de produtividade. Sua fazenda apareceu como a mais eficiente de toda a região sul-americana. E isso chamou atenção? Muito. Fazendas com produtividade 300% acima da média são raras no mundo. Doutora Sandra, posso saber uma coisa? Pode. Se eu aceitar, vou trabalhar como consultor ou como funcionário? Como sócio. Queremos dar 5% das ações da Agrotech Brasil para o senhor. 5%? 5% que hoje vale 200 milhões de reais. Miguel teve que se sentar. Doutora, estão oferecendo 200 milhões em ações? Estamos, porque acreditamos que o senhor pode multiplicar nossos lucros. E se eu não conseguir? Senhor Miguel, Dr. Peterson riu. O senhor já conseguiu. Esta fazenda é prova viva do que pode fazer. Coronel Rodrigo fez a observação mais importante. Dr. Peterson, há um ano Miguel era considerado peão inútil. Hoje vocês estão oferecendo centenas de milhões para ele. Como explica isso? Explico facilmente. Talento não depende de diploma. E inovação vem da capacidade de observar e resolver problemas reais. Coronel Rodrigo, Dr. Sandra acrescentou, o senhor cometeu o erro que muitos fazendeiros cometem, confundir educação formal com inteligência prática. E qual a diferença? Educação formal ensina teoria. Inteligência prática resolve problemas. Sr. Miguel tem inteligência prática excepcional. Miguel fez sua decisão. Dr. Peterson, aceito a proposta, mas com duas condições. Quais? Primeira, quero que Coronel Rodrigo continue como sócio minoritário no projeto. Por quê? Porque ele me deu a oportunidade final de mostrar meu valor. Merece participar do sucesso. Coronel Rodrigo ficou emocionado. Miguel, você não precisa fazer isso. Preciso. Apesar dos 25 anos de humilhação, você reconheceu seu erro e me deu chance de mudança. E a segunda condição? Doutor, Peterson perguntou. Quero criar um programa de identificação de talentos rurais para descobrir outros peões que podem ser gênios ignorados. Excelente ideia. Pode detalhar? Quero viajar por fazendas procurando funcionários com conhecimento prático excepcional e dar oportunidade para eles se desenvolverem. Miguel, Dr. Sandra se animou. Isso seria revolução no agronegócio. Seria justiça. Quantos Miguel Santos existem por aí sendo humilhados por patrões arrogantes? Provavelmente milhares. Então vamos encontrá-los e valorizá-los. Dr. Peterson estendeu a mão. Sr. Miguel, bem-vindo à Agrotech Global. Obrigado. E podem me chamar de Diretor Miguel. Por que Diretor Miguel? Porque durante 25 anos fui chamado de Peão Miguel para me diminuir. Agora quero ser chamado de Diretor Miguel para inspirar outros trabalhadores rurais. Quando os executivos da Agrotech foram embora, Miguel e Coronel Rodrigo ficaram sozinhos no escritório da fazenda. Miguel, posso te fazer uma pergunta? Pode.
Como você consegue não guardar rancor pelos 25 anos de humilhação? Porque descobri algo importante. Rancor não constrói nada, apenas destrói quem sente. E o que constrói? Perseverança. Durante 25 anos, perseverei observando, aprendendo, desenvolvendo soluções. O rancor teria impedido isso. Miguel, você é um homem melhor que eu. Não sou melhor, apenas escolhi um caminho diferente. Que caminho? O caminho de transformar humilhação em motivação e dor em propósito. E qual era seu propósito? Provar que trabalhador rural honesto tem valor e que conhecimento não depende de diploma. E conseguiu. Consegui. E agora vou ajudar outros a conseguirem também. Coronel Rodrigo fez a pergunta final. Miguel, se pudesse dar um conselho para outros patrões, qual seria? Seria: escutem seus funcionários, principalmente os mais antigos. Eles conhecem segredos que podem transformar vocês em milionários. E para os funcionários, nunca aceitem humilhação como normal. Observem, aprendam, desenvolvam soluções. E quando a oportunidade chegar, estejam preparados para mostrar seu valor. Miguel, você transformou fracasso em sucesso. Transformei paciência em oportunidade e humildade em sabedoria. O patrão que humilhou o peão como se fosse nada havia descoberto que ele era tudo. E que 25 anos de desprezo quase custaram uma fortuna que só a humildade tardia conseguiu recuperar. Miguel Santos havia provado que conhecimento não tem diploma e que, às vezes, quem consideramos ninguém pode ser o único capaz de salvar tudo. 2 anos após assinar com a Agrotech Global, Miguel Santos havia se tornado uma das personalidades mais respeitadas do agronegócio mundial. O complexo de pesquisa construído na antiga Fazenda São Francisco empregava mais de 300 pessoas e era visitado por técnicos de dezenas de países. A transformação pessoal de Miguel era impressionante. O homem que foi humilhado como peão inútil agora usava ternos caros, viajava em jatos particulares e era procurado por universidades do mundo inteiro para dar palestras sobre inovação rural. Mas o que mais impressionava todos que o conheciam era que a riqueza e o reconhecimento não haviam mudado sua essência humilde. Pai, Gabriel disse numa manhã, chegou o convite para o senhor palestrar em Harvard. Harvard? A universidade americana? A mesma. Querem que o senhor fale sobre conhecimento prático versus formação acadêmica. E quanto pagam? $100.000 pela palestra. $100.000? Isso é mais que eu ganhava em 5 anos como peão. Pai, o senhor ainda se compara com a época de peão? Sempre me comparo, filho, para nunca esquecer de onde vim. E por que isso é importante? Porque humildade é o que me mantém conectado com trabalhadores rurais que ainda estão sendo humilhados por patrões arrogantes. Gabriel sorriu. Falando nisso, quantos peões geniais o senhor já descobriu no programa de talentos? Já encontramos 47 trabalhadores rurais com conhecimentos excepcionais que eram ignorados pelos patrões. E os resultados? 15 deles já se tornaram consultores independentes milionários. 20 estão cursando faculdades pagas pela Agrotech. Os outros 12 viraram supervisores nas fazendas onde trabalhavam. Pai, isso quer dizer que o senhor mudou a vida de 47 famílias? Mais que isso, cada um deles está mudando a vida de dezenas de outras famílias. Naquele momento, Coronel Rodrigo chegou ao escritório para a reunião semanal que mantinham religiosamente. Aos 60 anos, havia se tornado um homem completamente diferente. Humilde, respeitoso e dedicado a aprender tudo o que podia sobre administração rural moderna. Miguel trouxe o relatório que pediu. Que relatório, Rodrigo? Miguel havia parado de chamá-lo de coronel. O levantamento de quantos ex-funcionários nossos prosperaram depois que você implementou o programa de valorização. E os números, impressionantes. Dos 20 funcionários que trabalhavam aqui há 3 anos, 18 progrediram significativamente. Como assim progrediram?
8 viraram proprietários rurais, 6 conseguiram empregos melhores, 4 abriram negócios próprios. E os outros 2? Um se aposentou, outro preferiu continuar como funcionário, mas com salário triplicado. Rodrigo, isso prova o que sempre acreditei. O quê? Que todo trabalhador tem potencial, apenas precisa de oportunidade e reconhecimento. Coronel Rodrigo fez uma pergunta que o incomodava há tempo. Miguel, posso confessar uma coisa? Pode. Durante 2 anos tenho pensado nos outros funcionários que humilhei ao longo da vida. Quantos Miguel Santos eu desperdicei por arrogância? Provavelmente dezenas. Mas isso não pode mais ser mudado. E como posso reparar? Fazendo o que está fazendo, tratando bem os funcionários atuais e apoiando o programa de descoberta de talentos. Miguel, ainda sinto vergonha de como te tratei. Rodrigo, sua vergonha é prova de que mudou, e sua mudança inspirou outros fazendeiros a mudarem também. Como assim? 15 fazendeiros da região adotaram programas similares ao nosso depois de ver os resultados. E os impactos? Centenas de trabalhadores rurais tiveram suas vidas melhoradas. Durante a tarde, Miguel recebeu uma ligação que o emocionou. Era de João, um ex-colega da época de peão que agora administrava uma fazenda em Mato Grosso. Miguel, cara, lembra de mim? João, que trabalhava com você na São Francisco? Claro que lembro. Como você está? Miguel, mudei de vida completamente. Virei administrador de uma fazenda de 5.000 hectares. Que maravilha! E como conseguiu? Usando as técnicas que aprendi observando seu trabalho. E principalmente, aplicando a filosofia que você sempre pregava. Que filosofia? De que trabalhador rural inteligente pode virar qualquer coisa se tiver oportunidade? E funcionou? Miguel, meu salário hoje é 10 vezes maior que era há 3 anos. E estou sendo procurado por outros fazendeiros. João, que orgulho de você. Miguel, posso te contar um segredo? Pode. Durante anos achei que você era louco de ficar fazendo anotações e observações que ninguém valorizava. E hoje entendo que você estava construindo um conhecimento que valeria milhões. João, a lição é: nunca pare de aprender, mesmo que ninguém valorize no momento. É verdade. E Miguel? Sim? Obrigado por ter sido exemplo de perseverança durante tantos anos. Quando desligou, Miguel refletiu sobre quantas pessoas haviam sido impactadas indiretamente por sua jornada. À noite, durante o jantar em família, Gabriel havia se casado e dado a Miguel 2 netos. Ele fez um balanço de sua transformação. Gente, às vezes fico pensando na jornada que fizemos. Como assim, pai? Gabriel perguntou. Há 5 anos eu era peão que ganhava R$2.000 por mês e era humilhado constantemente. Hoje sou diretor global de uma multinacional. E como se sente com essa mudança? Me sinto grato, mas principalmente responsável. Responsável por quê? Por usar minha posição para ajudar outros trabalhadores rurais a descobrirem seu potencial. Pai, quantas pessoas já foram beneficiadas pelo seu programa? Diretamente, mais de 200. Indiretamente, milhares. E qual o valor total que essas pessoas ganharam? Impossível calcular, mas certamente centenas de milhões de reais em aumento de renda. Pai, o senhor considera que se vingou do Coronel Rodrigo? Não me vinguei, me realizei. E de quebra, ajudei ele a se transformar também. Como ele se transformou? De latifundiário arrogante virou empresário humilde que valoriza funcionários. E isso é bom? É ótimo, porque significa que nossa história teve final feliz para todos os envolvidos. Na palestra em Harvard, 6 meses depois, Miguel resumiu sua filosofia para uma plateia de 500 estudantes. Senhores, minha história prova 3 coisas importantes. Primeira, conhecimento não tem diploma. Inteligência prática vale tanto quanto teoria acadêmica. Segunda, humilhação pode ser transformada em motivação. Eu usei 25 anos de desprezo como combustível para desenvolver soluções inovadoras.
Terceira, sucesso verdadeiro não é individual, é coletivo. Usar prosperidade própria para ajudar outros a prosperarem. Um estudante levantou a mão. Professor Miguel, qual seu conselho para quem está sendo subestimado no trabalho? Primeiro, observem tudo. Aprendam constantemente. Desenvolvam soluções para problemas reais. Segundo, não aceitem humilhação como normal, mas usem ela como motivação. Terceiro, quando a oportunidade chegar, estejam preparados para mostrar valor excepcional. E para os patrões, escutem seus funcionários, principalmente os mais experientes. Eles conhecem detalhes que podem transformar vocês em milionários. E principalmente, tratem todos com dignidade. Vocês nunca sabem quem pode salvá-los no futuro. Professor, qual considera ter sido o momento decisivo de sua jornada? O momento decisivo foi quando parei de aceitar que peão não entende de técnica e comecei a documentar tudo o que observava. E se não tivesse feito isso, continuaria sendo humilhado até me aposentar, e o conhecimento que desenvolvi teria morrido comigo. Professor, uma última pergunta. O senhor perdoa o Coronel Rodrigo? Perdoo completamente. E mais, sou grato a ele. Grato? Porque sem os 25 anos de humilhação, eu nunca teria desenvolvido a paciência, a observação e a determinação que me tornaram quem sou hoje. Então, a humilhação foi útil? Foi dolorosa, mas útil. Me ensinou que valor pessoal não depende do reconhecimento alheio e que perseverança sempre compensa. Na volta ao Brasil, Miguel foi recebido como herói nacional. Sua história havia se tornado símbolo de que trabalhador rural brasileiro pode conquistar qualquer posição se tiver oportunidade e reconhecimento. Miguel, disse um jornalista, sua mensagem para trabalhadores rurais que ainda estão sendo humilhados. Minha mensagem é: nunca aceitem que são inferiores, observem, aprendam, cresçam. E quando a chance chegar, mostrem que trabalhador rural pode ser consultor mundial, diretor global, qualquer coisa que quiserem ser. Miguel Santos havia provado que patrão pode humilhar peão como se fosse nada, mas o peão pode ser o único capaz de salvar tudo. E que conhecimento prático, paciência e perseverança valem mais que arrogância, dinheiro e poder. O peão inútil havia se tornado o homem mais importante da fazenda. E sua história inspirou milhões de trabalhadores rurais a nunca desistirem de seus sonhos. Às vezes, quem achamos que não vale nada pode ser o único que vale tudo. 5 anos se passaram desde que Miguel Santos foi oferecido à Agrotech Global, e sua transformação havia se tornado lenda internacional. Aos 51 anos, era considerado uma das mentes mais brilhantes do agronegócio mundial, com patrimônio pessoal superior a 500 milhões de reais e reconhecimento em dezenas de países. Mas o que mais impressionava quem conhecia sua história era que Miguel continuava morando na mesma região onde nascera, na casa construída ao lado do complexo de pesquisa que levava seu nome. Centro de Inovação Rural Miguel Santos. Numa manhã ensolarada de dezembro, ele estava na varanda da casa observando os netos brincarem no quintal quando recebeu uma ligação que o emocionou. Era da Presidência da República. Senhor Miguel, o senhor pode vir a Brasília na próxima semana? Posso sim. Qual o motivo? O presidente quer condecorá-lo com a Ordem do Mérito Agrícola e propor que lidere um programa nacional de valorização de trabalhadores rurais. Programa nacional? Isso mesmo, baseado no modelo que o senhor desenvolveu, mas aplicado em todo o território brasileiro. E qual seria meu papel? Seria ministro especial para inovação e talentos rurais. Ministro? Miguel quase derrubou o telefone. O presidente acredita que sua experiência pode transformar o campo brasileiro. Quando desligou, Miguel chamou Gabriel e Rodrigo para contar a notícia. Pai, o senhor vai aceitar ser ministro? Gabriel perguntou. Não sei ainda. É uma responsabilidade enorme. Mas também é oportunidade única de impactar milhões de pessoas. Rodrigo observou.
É verdade. Quantos trabalhadores rurais estão sendo humilhados neste exato momento no Brasil? Provavelmente milhões, Gabriel respondeu. E quantos têm potencial para se tornar consultores, administradores, até empresários? A maioria, se tivessem oportunidade e reconhecimento. Miguel refletiu por alguns dias e decidiu aceitar. Um mês depois, estava em Brasília tomando posse como ministro especial, num evento que reuniu autoridades nacionais e internacionais. Senhores, ele disse no discurso de posse, há 6 anos eu era um peão humilhado que ganhava R$ 2.000 por mês. Hoje sou ministro da República. Esta transformação não aconteceu por sorte. Aconteceu porque alguém reconheceu valor onde outros viam apenas inferioridade. Minha missão como ministro é criar oportunidades para que milhões de trabalhadores rurais descobram e desenvolvam seus potenciais únicos. Porque o Brasil tem o maior tesouro do mundo. Milhões de pessoas inteligentes, observadoras e criativas que apenas precisam de chance para brilhar. O programa nacional lançado por Miguel foi revolucionário. Em 2 anos, mais de 10.000 trabalhadores rurais foram identificados como talentos ocultos e receberam oportunidades de crescimento. Os resultados superaram todas as expectativas. Ministro Miguel, disse o presidente numa reunião, os números do seu programa são impressionantes. Que números, presidente? 1.200 ex-trabalhadores rurais se tornaram proprietários. 3.000 viraram administradores ou consultores. 5.000 abriram negócios próprios. E o impacto econômico? O programa gerou mais de R$ 2 bilhões em renda adicional para famílias rurais. Presidente, isso é apenas o começo. Em 5 anos, podemos multiplicar esses números por 10. Durante esse período, Rodrigo havia se tornado um dos colaboradores mais dedicados do programa, viajando pelo país, identificando fazendeiros que subestimavam funcionários e trabalhadores que tinham potencial subestimado. Miguel, ele disse durante uma viagem, acabei de encontrar uma situação idêntica à nossa de 6 anos atrás. Como assim? Fazendeiro arrogante que humilha funcionário experiente. E funcionário que desenvolveu soluções inovadoras sendo ignorado. E qual foi sua abordagem? Mostrei para o fazendeiro os vídeos da nossa história. E para o funcionário, mostrei que mudança é possível. Resultado? O fazendeiro pediu desculpas e ofereceu sociedade. O funcionário aceitou e já está implementando melhorias que podem triplicar a produtividade. Rodrigo, quantos casos similares você já resolveu? 230. E cada um gera transformação para dezenas de outras pessoas. Você se tornou especialista em conversão de arrogantes. Miguel riu. Me tornei especialista em mostrar para fazendeiros o quanto custa desperdiçar talentos. Na celebração dos 5 anos do Programa Nacional, Miguel fez um discurso que resumiu sua filosofia de vida. Amigos, quando comecei esta jornada, meu objetivo era provar que trabalhador rural tem valor. Hoje posso dizer, provamos isso e muito mais. Provamos que o Brasil tem milhões de gênios escondidos que apenas precisam de reconhecimento. Transformamos mais de 50.000 vidas diretamente e impactamos milhões indiretamente. Mas o que mais me orgulha não são os números. É saber que mudamos uma cultura. Cultura de que patrão é superior e empregado é inferior. Cultura de que diploma vale mais que inteligência prática. Cultura de que humilhar funcionário é demonstração de poder. Criamos nova cultura de reconhecimento, valorização e parceria. E, principalmente, provamos que humildade é força, não fraqueza, e que escutar funcionários pode gerar muito mais riqueza que desprezá-los. Gabriel, agora diretor nacional do programa, fez uma apresentação emocionante. Pessoal, quero compartilhar alguns números que mostram o impacto da filosofia do meu pai. Em 5 anos, identificamos 50.847 trabalhadores rurais com talentos excepcionais. Destes, 12.456 se tornaram proprietários rurais.
18.932 viraram administradores ou consultores. 15.621 abriram negócios próprios. O aumento total de renda dessas famílias foi de 15 bilhões de reais. Mas há um número ainda mais importante. 0. É o número de trabalhadores que desistiram após entrar no programa. Isso prova que quando damos oportunidade real, todo mundo cresce. Rodrigo também foi chamado para falar. Amigos, há 5 anos eu era o fazendeiro arrogante que humilhava o trabalhador mais valioso da região. Minha transformação prova que até quem comete erros terríveis pode mudar. Hoje dedico minha vida a impedir que outros fazendeiros cometam os mesmos erros que cometi. E posso garantir, fazendeiro que valoriza funcionários ganha muito mais dinheiro que fazendeiro que humilha funcionários. A lição que deixo é: escutem seus trabalhadores. Eles conhecem segredos que podem transformar vocês em milionários. No final da cerimônia, Miguel recebeu uma homenagem especial. Uma estátua sua foi inaugurada na entrada do Centro de Inovação Rural com a seguinte inscrição: Miguel Santos, de peão humilhado a ministro respeitado. Provou que valor pessoal não depende de reconhecimento alheio, mas reconhecimento tardio pode salvar fortunas e transformar vidas. Quando todos foram embora, Miguel ficou sozinho contemplando a estátua. Pai, Gabriel se aproximou. O que está pensando? Estou pensando em todos os trabalhadores rurais que ainda estão sendo humilhados neste momento. E o que sente? Sinto responsabilidade de continuar lutando por eles. Pai, o Senhor já fez mais que qualquer pessoa poderia fazer. Gabriel, enquanto houver um trabalhador sendo tratado como inferior, minha missão não acabou. E qual é sua missão? Provar que não existe gente inferior. Existe apenas gente com oportunidades diferentes. Pai, se pudesse deixar uma mensagem para a posteridade, qual seria? Seria: nunca subestimem ninguém, especialmente quem trabalha com as mãos e observa com os olhos. Por quê? Porque essas pessoas conhecem segredos práticos que universidades não ensinam. E esses segredos podem valer bilhões. Pai, o Senhor considera que sua história teve final feliz? Teve o melhor final possível. Não acabou. Como assim? Porque cada trabalhador que ajudamos a crescer vai ajudar outros a crescerem. É um ciclo sem fim de transformação positiva. Miguel Santos havia provado que patrão pode humilhar peão como se fosse nada, mas o peão pode ser o único capaz de salvar não apenas a fazenda, mas todo um país. Sua jornada de peão inútil, a ministro da República, inspirou uma geração inteira de trabalhadores rurais a nunca desistirem de seus potenciais. E, principalmente, ensinou ao Brasil que conhecimento prático, humildade e perseverança valem mais que diplomas, arrogância e poder. A estátua de Miguel Santos se tornou símbolo nacional de que no Brasil qualquer pessoa pode chegar a qualquer lugar. Basta ter oportunidade, reconhecimento e determinação. Às vezes, quem achamos que não serve para nada pode ser o único que serve para tudo. E descobrir isso pode valer bilhões, em dinheiro e em vidas transformadas. O peão inútil havia salvado não apenas uma fazenda, mas todo um país, provando que o maior tesouro nacional não está no solo ou no subsolo. Está nas mentes brilhantes de milhões de brasileiros que apenas precisam de chance para brilhar. E essa é uma lição que vale mais que qualquer fortuna. Nunca subestimar o potencial humano. Porque quem menos esperamos pode ser quem mais precisamos. Me conta o que achou da história e de que cidade nos assiste. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima.